Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí à matéria, tá? Página 354, tá falando assim, reprodução. Reprodução é importantíssimo para os seres vivos, tá? Porque é graças à reprodução que acontece aí a manutenção da espécie, tá? Se a espécie parar de reproduzir, a espécie vai acabar, vai morrer, né? E com a reprodução a espécie se mantém aí sempre no meio ambiente, tá? Quando a gente fala de reprodução, a gente está falando de dois tipos, assexuada e sexuada, tá? A gente vai ver agora qual que é a diferença de cada uma, beleza? A primeira que está mostrando aí para vocês é a reprodução assexuada, tá? Na reprodução assexuada, os descendentes são geneticamente idênticos, é como se fosse clone um dos outros, tá? Essa é uma reprodução que não acontece a troca de material genético, ou seja, variabilidade genética não tem nenhuma. E isso é uma desvantagem enorme para o ser vivo. Por que é desvantagem? Porque a variabilidade genética vai misturando características, vai misturando assim pontos positivos de cada ser diferente e vai aumentando a variabilidade genética. É a mesma coisa o cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata vive na rua, não toma vacina, bebe água de valão, come comida estragada e vive aí até 20 anos. Agora um cachorrinho de raça, que é sempre aquela mesma raça cruzando, não tem variabilidade genética, né? Tem variabilidade genética, a gente tem variabilidade genética, né? Não é o mesmo ser ali cruzando, mas é a mesma raça. Então, tem raças que têm determinadas doenças, né? O Rottweiler tem a displasia, e tem outros seres, tem outros cachorros aí que tem algumas doenças específicas da raça. E a tendência é aquele animal sempre ficar, sempre podendo ter aquela doença ali. E o vira-lata, que é a mistura de tudo, é tudo, não tem tempo ruim, tá? No caso aí, por exemplo, de um animal também, tirando um cachorro, né? Um animal menor, vamos botar assim, tá? Seres unicelulares, talvez. Às vezes eles não tendo a variabilidade genética, eles acabam não tendo características necessárias para sobreviver em um meio ambiente. Às vezes uma doençazinha à toa mata eles. Então, assim, é importante ter variabilidade genética. Tá? Os seres vivos que têm variabilidade genética são os mais sucedidos aí no meio ambiente. Tá? Em contrapartida também, né, a reprodução assexuada não é de tudo ruim, também tem o seu lado positivo. Primeiro que é menos gasto de energia, tá? Com certeza aí um gasto de energia menor, não tem que se preocupar em achar parceiros, né? Pode, dependendo se o ambiente estiver desfavorável, ela pode fazer reprodução assim mesmo. Então, assim, é diferente, né? Tem seu lado bom, mas tem seu lado ruim. Tem que pesar o que é prós e contras, tá? E algumas é mais rápida também, tá? E alguns tipos de divisão de reprodução assexuada é divisão binária, esporulação, tá? Brotamento e fragmentação, que a gente vai ver tudo agora, beleza? Divisão binária. Divisão binária, guarda o que eu vou falar agora. Vocês não vão guardar, né? Mas se puder, guarda o que eu vou falar agora. Quando vocês estudarem mais pra frente, talvez no nono ano, oitavo ano, não sei, vocês vão estudar divisão celular. E vocês vão identificar essa divisão binária assemelha muito com a mitose, tá? Quando a gente fala de divisão celular, não é matéria de vocês, estou só dando uma curiosidade aí. Quando a gente fala de divisão celular, eu estou falando de mitose e meiose. Vocês vão ver que essa divisão binária é como se fosse uma mitose, mas só para vocês já terem ouvido falar o que eu estou falando. Quando chegar lá na hora de escutar mesmo, tá? Divisão binária, muito comum em organismos unicelulares, organismos celulares formados por uma única célula, né? Bactérias, protozoários, algumas algas e fungos, tá? Tá esse exemplo que tá mostrando do ladinho aí, tá? Por exemplo, um organismo unicelular, né? E tá lá a célulazinha dele bonitinha, mas antes de se dividir, ele vai crescer, ele vai aumentar um pouquinho de tamanho, tá? E ele vai então, ó, ele vai estar assim, né? Vamos botar assim.
ele vai aumentar um pouquinho de tamanho e vai se dividir, tá? E dividir em dois idênticos, tá? Ele vai duplicar o seu material genético e vai se dividir, tá? Em dois idênticos ali. Também essa divisão binária, o nome também pode ser chamado de bipartição ou cisciparidade. Não sei por que eles inventam mais de um nome para a mesma coisa, mas divisão binária, bipartição e cisciparidade, eu estou falando da mesma coisa com nome diferente, tá? Por quê? Não sei, inventaram, não foi eu que criei as regras aí, tá? Também existe uma outro tipo de reprodução chamada de esporulação, tá? Que é a formação de esporos, muito comum aí em fungos, né? Em cogumelos. Tá até mostrando um exemplo para vocês aí, tá? O cogumelo aí liberando esporos, esses esporos penetrando no solo, depois formando aí um novo cogumelo, tá? Brotamento, o nome já está falando, brotamento, broto, tá? Tem um brotinho saindo do corpo aí do organismo, tá? Do organismo mãe, vamos botar assim, tá? E esse broto depois ele é liberado no meio ambiente e esse brotinho fixa e cresce, tá? Plantas e fungos fazem isso, animais invertebrados em meio aquático também fazem isso, tá até mostrando um exemplo aí do lado aí de uma hidra, tá? Tá mostrando a hidra e um brotinho, esse brotinho depois se desprende, fixa em outro local e cresce, vira essa hidra grande aí, tá? Tem também outro tipo de reprodução que é reprodução, mas não é, né? É a fragmentação, tá? Geralmente ocorre quando esse ser perde um pedaço do corpo, geralmente por acidente. Ele não tem a intenção de se partir para se reproduzir. Geralmente acontece quando ele perde um corpo por acidente. E essa parte que ele perdeu vai originar um novo ser igualzinho. E esse ser que perdeu a parte, aquela parte que ele perdeu vai se regenerar de novo, tá? Então assim, se eu pegar uma estrela do mar, não façam isso, não façam isso. Mas se eu pegar uma estrela do mar e arrancar uma parte dela, essa parte que eu arranquei vai crescer numa nova estrela e a estrela que original lá que eu arranquei um pedaço vai regenerar aquela parte ali, tá? Mas essa parte que ela perdeu tem que ter células responsáveis pela divisão aí, para dar origem a um novo ser. Não é qualquer parte também que vai dar origem a um novo ser, tá? Mas geralmente isso acontece por acidente, tá? Planárias, estrela do mar fazem isso, tá? Aí na página 356 está até mostrando aí o exemplo de uma planária, que se você cortar em 3 pedaços ali, vai surgir mais 3 planárias diferentes, tá? Reprodução sexuada. A reprodução sexuada é a melhor aí em termos de nível genético, tá? É a melhor, é mais bem sucedida aí, tá? Que tem a melhor índice aí de sucesso, tá? Porque acontece o que? A troca de material genético. Se acontece a troca de material genético, acontece o que eu falei lá atrás, que é a variabilidade genética. São vantagens que o indivíduo ganha através do seu pai. Você por exemplo, você deve ter, você deve não, né? Você tem, né, característica do seu pai, característica da sua mãe. Então, assim, isso se mistura. Às vezes, por exemplo, às vezes você tem uma mãe que é míope, né? Mas você tem um pai que não é e você não vai ter miopia, né? Então, às vezes isso é bom. Agora, se sua mãe casasse, se sua mãe e seu pai fossem míope, provavelmente você seria também, tá? Então, assim, isso é bom que mistura, é variabilidade genética, tá? Qual que é a desvantagem, né? Acontece o que? Gasto de energia, coisa que lá na assexuada não tem. Então tudo tem sua vantagem, tudo tem sua desvantagem. Qual é a outra desvantagem também? Precisa de um parceiro, né? Precisa de um parceiro, coisa que a assexuada não precisa. Então assim, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim, tá? Geralmente aí, né? Quando eu falo de reprodução sexuada, eu estou falando de gametas, né? O que seria gametas? Gametas masculinos, espermatozoide. Gametas femininos, ovócito, não é óvulo, é ovócito. E no ensino médio vocês vão estudar que não é só ovócito, é ovócito secundário. Mas agora eu não vou entrar nesse detalhe, tá?
Existe também seres hermafroditas, como é o caso da minhoca, né, que ele apresenta os dois sexos. E só que a minhoca, ela pode fazer autofecundação, que é um tipo de reprodução assexuada, mas isso só acontece em casos extremos. Na maioria das vezes, as minhocas, mesmo sendo hermafroditas, elas fazem o que a gente chama de fecundação cruzada, tá? Que elas, mesmo elas sendo hermafrodita, elas buscam um parceiro para justamente ter a troca de material genético. Tá até mostrando lá atrás, lá embaixo, desculpa, duas minhoquinhas agarradas uma na outra. Elas estão fazendo ali a fecundação cruzada, tá? E as células, né? E as células sexuais aí, masculino e feminino, espermatozoide e ovócito, quando se encontram, formam o que a gente chama de fecundação, tá? Tá até mostrando um exemplo aí de espermatozoides e ovócito, tá? Quando um espermatozoide desse consegue entrar no ovócito, a gente vai falar que aconteceu uma fecundação, tá? E a autofecundação que eu falei com vocês, né, que pode acontecer também, mas geralmente no caso das minhocas aí é até um pouquinho difícil, é até raro isso acontecer, tá? E pra gente finalizar aí, existe a fecundação interna e existe a fecundação externa. A fecundação interna é quando a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea, tá? Isso é a fecundação interna, por exemplo, ser humano. Agora, a fecundação externa acontece muito em meio aquático, tá? Que a fêmea libera os ovócitos, né, na água e o macho libera o espermatozoide por cima. E a fecundação acontece externamente do corpo da fêmea. Beleza? Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Fiquem com Deus e bom estudo a todos.